Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio 200, que eu falei sobre música, né? Sobre a Nona Sinfonia de Beethoven. Conforme eu disse, como eu coloquei trechos, ele tomou um strike, mas sem consequências para o canal, é só dizendo que qualquer tipo de receita que aquele vídeo gerar vai para os detentores dos direitos autorais da Nona Sinfonia de Beethoven. Nada mais justo que isso. Eles até me perguntaram se eu queria tirar o vídeo do ar, né, por esse motivo. Não, eu até fiquei feliz. Então, se o episódio tiver bastante repercussão, vai gerar receita para eles, para os detentores dos direitos autorais. Então, eu mantenho, como não teve consequências para o canal, era só esse desvio das receitas geradas para os detentores dos direitos autorais. Nada mais justo que isso. E espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, né? Não falamos nem de economia, nem de finanças e nem de estratégia empresarial. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não se esqueça de clicar no like e também fazer os seus comentários aqui abaixo. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Saudações cordiais, prezado professor Cobori. Aqui quem escreve é o Gustavo Nascimento de Brasília. Acompanho seus ensinamentos desde os saudosos tempos da Expo Money, de meados de 2008 e 2009, no qual presenciei pela primeira vez o senhor palestrar em São Paulo. E é sempre uma grande satisfação escutar suas contribuições aqui no canal. Pergunta: qual é a opinião do professor a respeito da economia solidária como alternativa na geração de trabalho e na inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra por meio dos princípios de autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário? Observação: ideias essas muito defendidas pelo saudoso professor Paul Singer. Bem, Gustavo Nascimento de Brasília. Pô, Gustavo, que legal saber que eu sempre, às vezes eu cito aqui as pessoas que são bem mais novas de idade, né, e de mercado, talvez não se lembre, mas era o maior evento do mercado financeiro, de educação financeira do Brasil, chamava-se Expo Money, e ela acontecia no Brasil inteiro, em todas as capitais e nas maiores cidades aí, no interior dos estados. A gente dava palestras e eu viajava o Brasil todo dando palestras. Era a única palestra, eu sempre brinco, era a única palestra sobre análise fundamentalista, né? Tinha lá 20 palestras de análise técnica, que é o que sempre fez sucesso, e naquela época estourou esse negócio de análise gráfica, né? E eu era o único a falar sobre análise fundamentalista. Inclusive, o meu livro depois nasceu dessas palestras que eu dava sobre análise fundamentalista, avaliação de empresas. E é bom saber aí, Gustavo, que você é dessa época aí, né? Eu palestrei aí no Brasil inteiro sobre esse assunto. E ainda era uma época que não tinha internet, quer dizer, tinha, né, mas, as coisas aconteciam ainda muito presencialmente, né, a educação, talvez por isso acabou o evento acabou, né, hoje em dia a gente faz tudo pela internet. Mas é bom saber aí que você é dessa época, Gustavo. E a sua pergunta é interessante, porque ela me lembra um pouquinho, para quem gosta de Noam Chomsky, né, que é um famoso Noam Chomsky, parece que ele está até internado aqui em São Paulo, né, já está bem com a idade bem avançada. E o Noam Chomsky, ele é conhecido como um anarco-sindicalista, né, que as pessoas ficam qual a alternativa entre capitalismo, socialismo, qual seria, né, ou anarquia de forma geral como conceito, não existe o Estado, isso é inviável, impossível, mas o Noam Chomsky é conhecido como um anarco-sindicalista, né. Teoricamente, resumidamente, é como se sindicatos de categorias, né, de trabalhadores, cuidassem da organização econômica das nações, dos países. E o que você fala aqui de economia solidária me lembrou isso do Noam Chomsky. É até interessante, eu acho um modelo interessante, nunca parei, confesso, para avaliar a fundo se isso seria um sistema que poderia substituir, mas é um sistema interessante que, inclusive, minha esposa faz compra aqui na Vila Madalena,
para quem é de São Paulo, tem um lugar lá que chama Instituto Chão, que é exatamente isso que você falou aqui, Gustavo. Lá no Instituto Chão são só produtos orgânicos, né, e são só de pequenos produtores, que produzem, obviamente, produtos orgânicos, ou seja, produtos naturais que não agridem a natureza, não usam agrotóxico, são de pequenos produtores. E ele funciona nesse sistema, Gustavo, como se fosse de economia solidária, né? Então você vai lá, é interessante, minha esposa gosta primeiro que os produtos orgânicos, e segundo, justamente por essa característica, que você chega no Instituto Chão, então é como se fosse uma associação desses produtores, né? Tem, obviamente, as pessoas que fazem a gestão, que são remuneradas para isso, né? Para fazer essa gestão. Você chega lá, escolhe, faz sua compra, todos os seus produtos, e lá no caixa tem uma tabela explicando justamente os objetivos ali dos produtores, de como é organizado, e você fica livre ali de fazer o pagamento um pouco a mais. Tem uma tabelinha que, se você quiser colaborar, se você achar interessante esse modelo, você paga um pouco mais, que esse um pouco mais que você paga, digamos, comprou batata é R$ 10. Então, se você pagar só os R$ 10 e levar esses R$ 10, vai lá para o produtor que colocou essas batatas lá para serem vendidas. Ou sei lá, tem lá numa tabela, você pode pagar 14, aí os outros 4 eles vão ser utilizados para remunerar toda essa lógica, né, toda essa lógica econômica que funciona ali, para remunerar a gestão, a distribuição, remunerar tudo que seria além do produtor. E obviamente quem vai lá sempre acaba fazendo essa contribuição, que é o caso quando eu vou lá com minha esposa. Então, ele funciona exatamente nesse. Achei interessante sua pergunta, só que ele funciona exatamente nesse modelo aqui que você falou, né? A geração de trabalho, inclusão social, e uma corrente do bem que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra por meio dos princípios de autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Exatamente, ela atende todos esses requisitos, tá? Inclusive, quando eu vou lá, eu fico sempre filosofando, né? Imaginando exatamente isso, né? E se esse modelo a gente conseguisse reproduzir ele na sociedade como um todo, né? Seria uma revolução, seria por isso que eu lembrei do Noam Chomsky, seria mais ou menos o anarcossindicalismo do Noam Chomsky, né. Então eu gosto desse modelo, viu. Como eu disse, sou sincero em dizer que nunca parei para analisar isso teoricamente, se isso, seria uma forma de um novo modelo econômico, né, um sistema que poderia realmente, ser expandido e substituir aí os modelos atuais. Mas, achei interessante sua pergunta e agradeço, tá, Gustavo. E obrigado aí por ser um seguidor das antigas ainda quando eu dava palestras presenciais, né, na época da Expo Money. Tá ok? Um forte abraço, Gustavo. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos aqui à próxima. Olá, professor. Meu nome é Gabriel, eu falo de Belo Horizonte. Eu tenho um questionamento e gostaria de fomentar uma discussão sobre isso. A gente tem visto que os investimentos têm se popularizado bastante no Brasil nos últimos anos. A minha geração, a geração Z, está muito mais familiarizada com a bolsa de valores do que as gerações anteriores que geralmente investiam na poupança. A gente pode dizer que essa nova fase do capitalismo no Brasil é mais uma das táticas de transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos, ou seja, né, uma expoliação da classe trabalhadora, ainda que isso ocorra com o nome de investimento. Já agradeço aí antecipadamente pela atenção. Bem, Gabriel de Belo Horizonte. Gabriel, sua pergunta está em linha com o que eu tenho falado ultimamente aqui no canal da financiarização. Essa nova fase do capitalismo que você fala no Brasil, não, é a nova fase do capitalismo mundial e não é tão nova assim, que é o capitalismo financeiro, né? Quando você fala o investimento, seria essa nova forma de expoliação da classe trabalhadora. Tem um vídeo que eu falei, não lembro se foi num vídeo ou no podcast, que eu falei justamente sobre isso, né? Essa lógica das finanças, a lógica financeira. Então, sob esse ponto de vista, quando você fala, quando você está fazendo um investimento, né, ou seja, é toda uma lógica nossa de quem é investidor, e eu me incluo nisso, né? Quando você investe, até porque eu ensino, passei boa parte da minha vida não só fazendo isso, mas como professor depois ensinando, né? Essa parte de investimentos, de fusões e aquisições, renda fixa, renda variável, valuation, avaliação de empresas. E eu tenho falado agora sobre financiarização, é justamente isso, né? É a lógica, é o capitalismo financeiro, é essa nova lógica financeira, a lógica das finanças, a pressão das finanças na economia. E sob esse ponto de vista, quando você fala o investimento, é obviamente o investidor comum, como você, como milhares, eu diria até a maioria,
em termos individuais de investidores, ele talvez não tenha nem essa percepção, né? Não tenha nem, não é pejorativo eu falar isso, mas não tenha nem essa capacidade cognitiva de enxergar o que está na ponta, tá? Mas sobre um certo raciocínio, pela sua pergunta, o investimento realmente pode ser visto dessa forma, justamente por essa lógica das finanças. Porque quando você investe, você, sei lá, investe através de um fundo de ações, o gestor daquele fundo, o que ele está fazendo? Comprando participações em empresas, né, participação em ações, e ele está dando essa. E, obviamente, né, um fundo de ações tem a lógica das finanças, né, do capitalismo financeiro. Então, essa pressão que esses fundos exercem sobre as empresas é justamente pelo retorno financeiro. Eu só invisto numa empresa aquela que eu acho que vai dar o maior retorno possível para o meu fundo. Então, quando eu invisto nessa empresa, eu estou dando uma lógica e uma pressão das finanças sobre a economia como um todo, sobre as empresas. Então, a empresa sempre vai ter essa necessidade de dar o retorno financeiro que os acionistas da empresa exigem, né? Então, como eu falei nesses vídeos mais recentes, você tem uma lógica ali de curto prazo, por isso sempre tem esse monte de escândalo, as fraudes, né, que acontecem no mercado financeiro, no mundo dos investimentos aí das finanças, esses escândalos, a crise, né, a crise financeira de 2008, tudo isso tem essa lógica das finanças por trás, que é o quê? A exigência de cada vez mais retorno e no menor espaço de tempo, né? As fraudes nas empresas, quando tem os grandes executivos, é o quê? Ele vai ser remunerado, tem um stock options ali para remunerar ele, e está atrelado à valorização da empresa, à valorização das ações. Isso é um incentivo, quando tem nessas fraudes que acontecem, né, um incentivo para quê? Para que ele maqueie resultados, ele faça fraudes contábeis, como a gente viu na Americanas, para que as ações da empresa estejam sempre aí valorizando e entregando aquele retorno que os acionistas da empresa, né, os detentores das ações da empresa estão exigindo. Então, essa é a lógica das finanças, né, do capitalismo financeiro. E aí, obviamente, quando você chega dentro da empresa, para ela dar o retorno, o que ela tem que fazer? Existe aquilo que a gente chama em economia de conflito distributivo. O que é o conflito distributivo? É o conflito entre renda do trabalhador e renda do capital. Então, para eu aumentar o lucro da empresa, que é a renda do capital, eu preciso diminuir a renda do trabalhador. Despesa de pessoal está lá na DRS, eu reduzir ali, aumento o lucro. Então, existe um conflito distributivo. A empresa dará cada vez mais lucro se ela distribuir cada vez menos renda para os trabalhadores. E aí, quando eu estou dizendo renda para os trabalhadores, incluo aí, quando você olha sobre a lógica das finanças corporativas, fornecedores. Quanto menos eu distribuir fluxo de caixa para os fornecedores, eu também aumento a renda do capital. Só que do outro lado, o fornecedor é uma empresa, ela também é o quê? Uma empresa, o capital. Tem um capitalista ali por trás daquilo. Então, para ela receber menos renda dessa empresa que é a cliente dela, ela é a minha fornecedora, ela vai ter que pressionar também na empresa dela a renda do trabalhador. Então, sob um certo ponto de vista dessa pressão das finanças sobre a economia, sobre as empresas, e desse conflito distributivo, haja vista de novo o exemplo da Americanas, né? O que ela fazia? Ela tinha esse conflito distributivo, obviamente aí teve um monte de fraude, mas mesmo que não houvesse a fraude, o que ela estava fazendo? Pressionando seus fornecedores, dilatando prazos de pagamentos para fornecedores, isso pressiona as finanças daquela empresa, que é fornecedora dela, que por uma lógica das finanças vai repassar essa pressão para dentro da empresa dela, né? Então, vai sempre arrebentar o lado mais fraco, né? Que não é o capital, tá? O lado mais fraco é a classe trabalhadora. Então, sobre esse ponto de vista, se você for ver lá na ponta, você que está investindo, comprando ações da empresa, o investimento pode ser visto dessa maneira, né? Porque tem sempre essa lógica de cada vez mais retorno e cada vez num espaço de tempo menor, né? Então, você privilegia sempre retornos de curto prazo, retornos maiores de curto prazo do que retornos maiores menores até de longo prazo. E aí entra naquela lógica que eu sempre digo aqui, porque o Estado é necessário, porque empresas, obviamente, vão querer dar cada vez mais retorno no menor prazo possível. E existem os investimentos realmente sustentáveis, né, que trazem benefícios para a economia e benefícios para toda a sociedade, são investimentos de longo prazo, que o capital privado prefere não fazer, né? Então, por isso que as grandes inovações, tudo que vem de benefício para a sociedade, são investimentos do Estado, que é feito pelo Estado, talvez até fundo perdido, porque tem risco grande, tem investimentos que não dão certo, mas aqueles que dão certo, todas as tecnologias que você vê hoje que a gente utiliza, todos tiveram investimento pesado do Estado.
E aí eu não estou falando nível mundial, obviamente não é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro decidiu não fazer isso, por isso a gente passa pelo que a gente passa hoje ainda, sendo a periferia da economia mundial. A gente não está na fronteira tecnológica, né? A gente não tem, enquanto os países, Coreia do Sul, China, próprios Estados Unidos, Japão, o Estado bancou a indústria deles para se tornar competitiva, para chegar onde está hoje, o Brasil fez o inverso, né? Então, haja vista, você viu, eu dou sempre aqui o exemplo dos automóveis, né? A Coreia do Sul, até o Japão, tá? Lá no início da indústria automobilística do Japão, a Toyota era considerada um carro ruim, uma carroça. O Estado japonês foi lá e bancou aquilo ali até ela se tornar boa e competitiva, passou a ser a maior produtora de automóveis do mundo, né? Inclusive, dentro dos Estados Unidos, quando ela passou a ser, ela vendia mais carros nos Estados Unidos do que qualquer outra montadora americana, né? Qualquer outra indústria automobilística americana. A China também era vista carroça, né? Carros de má qualidade. Hoje em dia, a gente vê aí a evolução que teve a indústria automobilística chinesa. Coreia do Sul, a mesma coisa. Para quem lê sobre economia, você vai ver lá o que era a Hyundai antigamente, né? Teve até uma briga lá do Estado coreano com a GM, com a General Motors, que se desenrolou e o Estado coreano bancou tudo aquilo ali até a indústria automobilística coreana se tornar competitiva, e depois veio aí e a gente vê o que está acontecendo. O Brasil fez o quê? Tinha uma indústria aqui, que era a Gurgel, ela decidiu fazer o inverso, né? Ela decidiu matar a indústria dela, a única indústria automobilística brasileira que tinha, matou e abriu o mercado para as indústrias estrangeiras, né? É meio que uma posição incompreensível, né? Se você for ver, enquanto todos os países estavam protegendo a sua indústria, o Brasil fez o inverso. Matou a sua própria indústria para abrir para a indústria estrangeira. Exemplo análogo, a Embraer. A Embraer é o que é hoje porque era uma empresa estatal. Foi durante muito tempo bancada pelo Estado para chegar no estágio competitivo, no estado de avanço tecnológico que ela tem hoje. Aí depois que a empresa se tornou competitiva, começou a, né, concorria com o resto do mundo, o que o Estado brasileiro fez? Vendeu a empresa. Então, são coisas que a gente precisa refletir, tá ok? Então, sobre essa lógica que você fala do investimento, realmente eu acredito que eu tenho essa visão de que a gente, como investidor, obviamente que eu falei, gente, grandes investidores, como tudo na economia existe uma grande concentração, quando eu falo investidores comuns, pessoas físicas como nós, que são a maioria, 90%, talvez não tenha essa noção de que por trás de tudo aquilo, ele está ali realmente contribuindo com o capitalismo fazendo parte, e não estou dizendo que está errado, tá? É o sistema que está aí. Se você economizou o seu dinheiro, é o sistema que você tem para investir, suas economias, né? Então você investe. A gente não tem, digamos assim, essa intenção, tá? Mas o grande capital, ele tem essa intenção, e é uma forma realmente de espoliação e acumulação de capital que a gente tem que fazer, ser crítico e imaginar qual seria um modelo em que a gente não tivesse tanta concentração de riqueza, diminuísse bastante as desigualdades, né? Tem países aí que já seguiram nesse caminho, obviamente. Quando eu falo do capitalismo financeiro, talvez não tenha nenhum exemplo de país que não faça isso, né? Inclusive, quando a gente cita Noruega, Dinamarca, Finlândia, você vê que tem lá grandes indústrias também que estão dentro dessa lógica aí, capitalista, até porque o mundo é capitalista, né? O sistema dominante no mundo é um sistema capitalista, tá ok? Então, essa é a minha visão. Não sei se era essa a sua dúvida. Espero que tenha respondido e atendido aí a curiosidade de todos vocês. Ok, pessoal? Esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não se esqueça de deixar o like caso você goste do conteúdo. Também faça os seus comentários aqui abaixo, ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.